Então, shalom, shalom a todos os irmãos. Irmãos, hoje o nosso tema é: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 8, versículo 17. Aqui nós temos um questionamento sobre esse texto bíblico, esse texto do Evangelho de Mateus, onde muitos antimissionários alegam que Mateus novamente citou esse texto fora de contexto e que esse texto ele não faz parte de uma profecia messiânica. Então, esse é o nosso tema hoje do discipulado, que faz parte da nossa série Profecias do Messias. Aí eu coloquei Mateus capítulo 8, o versículo 16 e 17, para entendermos em qual contexto Mateus aplicou esta profecia. Diz assim Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, este é o texto que será objeto do nosso estudo nesta noite do discipulado. Mateus narra que o Senhor Yeshua, ele, com o poder da sua palavra, ele expeliu demônios e curou a todos os enfermos, a todos os doentes. E aí, por causa deste fato, deste evento, por causa dessa marca do ministério de Yeshua, Mateus, mais uma vez no seu evangelho, ele vai associar uma profecia à vida de Yeshua, à vida de Jesus. Então, o fato de Jesus expulsar demônios e curar enfermos, Mateus associou esse fato a um cumprimento de uma profecia messiânica que está lá no profeta Isaías. O texto que Mateus cita no seu evangelho, associando o ministério de cura e de libertação do Senhor Jesus, está em Isaías 53, versículo 4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É fato que no original aqui esse aflito, esse ferido de Deus, no original hebraico é tsahat, né? Por isso que o Messias ele é associado com, na literatura judaica, ele é associado como leproso. Nós vamos ver isso hoje. Então, meus irmãos,
Mateus, o evangelista Mateus, que, lembrando de novo, ele era judeu, ele escreveu para o público judaico, tanto que Eusébio de Cesareia chama o evangelho de Mateus do evangelho dos hebreus. Ele mesmo testifica que foi escrito em hebraico originalmente esse texto. Por isso, há essa característica marcante no evangelho de Mateus, diferente dos outros evangelhos sinóticos. Mateus, vários eventos da vida de Jesus, ele associa a cumprimentos de profecias messiânicas, porque o propósito do evangelho de Mateus era apresentar ao povo judeu que Jesus, de fato, é o Messias, pois Jesus cumpriu as profecias. E assim ele vai narrando a biografia, a vida de Jesus e associando as profecias, a vida de Jesus, a cumprimento de profecias que os profetas de Israel vaticinaram, que o Messias faria e cumpriria. Só que por que nós trouxemos hoje esse tema? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, porque esta é uma objeção dos antimissionários, que nós temos chamado aqui também de inimigos do evangelho. Porque quem traz esse questionamento, primeiro, são agnósticos ou ateus, aqueles que não creem na Bíblia, na inerrância da palavra de Deus. Pode ser que nem muitos não creem em Deus. Eu ouvi alguns antimissionários para apresentar esse estudo de hoje, e ele questiona essa profecia, Mateus aplicando essa profecia ao Messias, e dizendo que essa profecia, essa parte do livro de Isaías, ela foi escrita no período do cativeiro, pós-cativeiro babilônico. O professor ele situou essa profecia do período do exílio babilônico, porque para ele Isaías menciona Ciro. Então perceba que na sua análise ele não considera Isaías um profeta, porque na mente dele, no entendimento dele, Isaías não poderia ter uma revelação de um nome de um rei que viveu muitos anos depois dele. E antimissionários judeus que não creem em Jesus como o Messias de Israel, eles também questionam essa profecia de Isaías 53, dizendo que ela não se aplica ao Messias. E aí, antimissionários e depois muitos que apostatam da fé, muitos cristãos que, por descobrirem as suas raízes judaicas, começam a estudar com judeus ortodoxos, com judeus tradicionais, com judeus que não creem
que Jesus é o Messias, eles são lubridiados, enganados por esses judeus que nós chamamos de antimissionários e acabam negando a Yeshua como Messias, negando o Novo Testamento como um livro judaico, com crenças totalmente judaicas, e apostatam da fé e passam a combater o Evangelho, se tornam inimigos do Evangelho. E como eu disse, eu acompanhei alguns antimissionários para ouvir os argumentos deles, as objeções deles contra Mateus capítulo 8. E o fato de Mateus aplicar Isaías 53 ao Messias. Eu quero mencionar também que nós já temos um estudo no nosso canal com essa temática. De Jesus, de Yeshua, sendo servo sofredor. Foi um estudo que o nosso professor Pedro Salles, do canal Veredas Antigas, ele nos presenteou aí com esta aula, com esse estudo no nosso canal. Então, eu vou procurar trazer uma abordagem diferente da que ele trouxe, ouvi novamente a aula dele e selecionei outros questionamentos contra o Messias. Então, os irmãos que quiserem aprofundar mais no tema, escutem novamente, ouçam novamente no nosso canal o estudo do professor Pedro Salles. Vamos avançar aqui. Confesso, irmãos, que o meu coração ficou muito triste, porque ao ouvir um rabino antimissionário, eu vi mais de 70 comentários nesse vídeo dele falando que Jesus não é o servo sofredor, que Isaías 53 não se aplica, não é uma profecia messiânica. E aí você vai lendo lá os comentários, o coração corta, entristece, de pessoas dizendo: obrigado, Rabino, por nos ensinar a verdade. Obrigado, Rabino, por abrir os nossos olhos. Agora eu sei a verdade. E você vê que são pessoas do Brasil que não professavam o judaísmo e que agora negam a Jesus como Messias e negam o Novo Testamento como livro judaico. É triste, o coração corta. E isso nos dá mais gás para trazer esse estudo para vocês hoje, para abrir os olhos de vocês, para abrir os olhos daqueles que vão ouvir depois esse estudo no nosso canal, para que não caiam nesse engodo, para que não caiam nesse engano e que neguem a Jesus como Messias e o Novo Testamento como um livro judaico. Então tá, irmãos, aí está a profecia de Isaías 53. Eu separei para os irmãos 4 passagens que vão falar do servo de Deus. Isaías 42, 1 a 9, Isaías 49, de 1 a 13, Isaías 50, de 4 a 11, e a profecia, então, em estudo, que ela se inicia em Isaías 52, 11 e vai até 53, 12. Por que a profecia ela começa em Isaías 52, 11? Lembrando os irmãos que a Bíblia não tinha versículos e capítulos. Ela era dividida por assuntos. Então, por isso, a profecia ela vai começar lá em Isaías 52, para ser mais preciso, 52, 13, tá?
E, de fato, em algumas passagens do servo de Deus, o povo de Israel é chamado de servo de Deus. Nós já mencionamos isso em um outro estudo desta série Profecias do Messias. Israel também é chamado de servo de Deus. Mas o Messias também é chamado de servo de Deus. Nós mencionamos, o povo de Israel, lá em Êxodo, é chamado de primogênito, é chamado de filho de Deus. O Messias também é chamado de filho de Deus. Haja visto o Salmo de número 2. E nós explicamos que esse é um conceito totalmente judaico, que é o um pelo todo. O Messias, ele representa o povo de Israel. Primeiro, ele faz parte do povo. Ele é semente de Abraão. Ele é descendente de Davi. Ele é povo. Ele também é povo de Israel. Então, ele pode, sim, personificar profecias que são dirigidas ao povo de Israel. Outro questionamento que os antimissionários, os inimigos do evangelho, mencionam, os antimissionários, eles questionam que a profecia no original hebraico está no plural. E aí eles alegam, olha, por ela estar no plural, ela não diz respeito ao Messias, mas sim ao povo de Israel. E de fato, irmãos, a argumentação dos antimissionários, para quem não conhece o texto hebraico, para quem não conhece da cultura judaica, para quem não conhece da hermenêutica judaica, as interpretações, as técnicas de interpretação judaica das escrituras, e também aqueles que não conhecem a literatura judaica, são facilmente levados. Não é à toa que, como eu mencionei, havia lá 70 comentários de pessoas agradecendo por conhecerem agora a verdade. Só que o rabino, o antimissionário, ele foi covarde, e é covarde. Ele é mentiroso. Ele não é honesto. Ele mente. Ele omite. O triste é que muitos deles não só omitem a verdade. Pelo contrário, eles combatem a verdade com mentiras. Eu ouvi outros que diziam que Isaías 53, a profecia do servo sofredor, não é sobre o Messias. Que os sábios do povo de Deus nunca aplicaram essa profecia ao Messias, que esta é uma interpretação cristã. É mentira isso. É falácia. Nós vamos ver isso. E há o questionamento de que essa profecia, então, como objeto de estudo, Isaías 52:13 a 53:12, ela não se aplica ao Messias por estar no plural, por Israel ser chamado de servo, então eles aplicam essa profecia ao grande sofrimento que o povo de Israel sofreu no exílio, sofreu principalmente até com a Inquisição, o Holocausto durante a história. Só que eles
não estão sendo honestos. Eles omitem e mentem. Eles poderiam ser muito sinceros ao dizer: olha, nós não cremos que Isaías 52, 13 a Isaías 53, 12 é uma profecia sobre o Messias. Nós cremos que é uma profecia sobre Israel, que ela não se aplica ao Messias, por mais que alguns rabinos acreditam e outros não acreditam. Eles poderiam ser sinceros, falar: olha, a ideia do Messias ser um servo sofredor é uma ideia judaica, mas eles não vão mencionar isso. Porque ao mencionar isso, eles dão munição para os cristãos. Eles dão munições para os judeus messiânicos nazarenos. E eles não querem. Então eles preferem omitir, eles preferem mentir do que falar a verdade. Até o professor Pedro Salles mencionou no estudo dele que alguns rabinos, eles falam que Isaías 53, os que ousam usar a literatura judaica, eles falam que os rabinos não interpretam Isaías 53 como uma profecia messiânica, mas sim como uma profecia Israel. Rashi, os irmãos já viram e já me ouviram eu usar Rashi várias vezes. E vou usar, porque ele é considerado um dos maiores rabinos, um dos maiores intérpretes da Torá. É considerado dos maiores comentaristas da Torá, Rashi. E ele também é do século XI. E nós temos o outro, mais posteriormente, também, que é o Rabino Abarbanel, e do século XV até Silvio Santos descende desse rabino, que é até traduzido para o português Abravanel, né? A família Abravanel são descendentes do rabino Abarbanel. Rashi, de fato, ele vai dizer que Isaías 53 não é sobre Israel e não é sobre o Messias. E aí eu coloquei no slide de novo, eu quero repetir, o judaísmo não é monolítico. Ele não tem só uma visão. Nós vamos apresentar aqui outros rabinos que defendem que Isaías 53 é sim uma profecia messiânica e que o Messias vai cumprir, que aquele que for o Messias, ele vai cumprir essa profecia. E nós sabemos que Yeshua é o Messias porque ele cumpriu essa profecia. Então, lembrando que o judaísmo não é monolítico, a gente tem que entender isso. Há o ditado, onde há um judeu, há duas opiniões. E eu fiz questão de colocar o século de que cada rabino viveu, porque isso aí é a Idade Média. A igreja, naquele catolicismo idólatra. E aí os rabinos, vivendo nesse contexto de cristianismo idólatra, eles preferiram, muitas das vezes, interpretar dessa forma, como que esse texto não se aplica ao Messias, mas sim ao povo de Israel, ao sofrimento que o povo de Israel estava passando.
Então, é compreensível eles terem essa interpretação, porque pela época que eles viveram e por eles estarem na defensiva, é compreensível. Como é compreensível hoje muitos judeus odiarem o cristianismo e quererem refutar o cristianismo, não por ele não ser verdadeiro, mas pelas atrocidades que fizeram em nome do cristianismo. Muitos odeiam Jesus, Yeshua, e o chamam até de Yeshu, que o seu nome seja esquecido, não pelo Yeshua, porque ele foi de fato um judeu justo, um judeu praticante, um grande mestre de Torá, muitos reconhecem isso, mas quantas atrocidades foram feitas ao povo judeu em nome de Jesus, em nome de Yeshua? Então, é compreensível essa defensiva, esse ódio, mas, obstante a isso, nós temos que nos ater à verdade. O primeiro texto que eu peguei para mostrar para os irmãos que Mateus, novamente, ele não errou. Mateus, como um judeu do período do Segundo Templo, século I, ele não errou. E ele pega profecias messiânicas e aplicam a Jesus e mostra para o seu público judaico que, de fato, Jesus é o Messias, porque ele cumpriu as profecias. E aí, quando nós pegamos a profecia do servo sofredor, que, como nós mencionamos, ela inicia em Isaías 52:13, o primeiro texto judaico que eu quero citar é o Targum de Yonatan. E o Targum de Yonatan, ou Targum de Jonathan, é do século IV depois de Cristo. Lembrando os irmãos que o que é o Targum? Targum é a versão aramaica do texto hebraico. Lembrando que desde quando o povo judeu volta da diáspora, volta do cativeiro babilônico, muitos perderam a pronúncia do hebraico, o entendimento do hebraico, e perderam o entendimento da Tanar, da escritura hebraica. E o Targum é uma tradução do hebraico para o aramaico, mais uma tradução explicativa. Era uma tradução parafraseando. E aí, o Targum de Yonatan, ele dá a introdução de Isaías 52:13 assim: Eis meu servo, o Messias. Ou seja, aqui eu peguei uma literatura antiga, anterior aos rabinos citados, Rashi, Abarbanel, Ibn Ezra. Peguei aqui do século IV. Olha o que diz o Targum de Yonatan: Eis meu servo, o Messias. Ou seja, o Targum de Yonatan está dizendo como que os judeus entendiam Isaías 52:13. E eles entendiam que, sim, de fato, é uma profecia messiânica. Então, me perdoe, me desculpe, o rabino ortodoxo, o antimissionário, mas por todo o malabarismo que ele fez, o entendimento do judaísmo antigo, o judaísmo do Segundo Templo, o judaísmo da época de Yeshua,
O judaísmo mais tardio pensa diferente do judaísmo da Idade Média. Aqui não tinha o cristianismo varrendo toda a Europa, dominando naquela idolatria. Olha só, eu coloquei no slide a profecia como ela está em Isaías 52, 13. Ela inicia assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. E aí, o Targum já de cara coloca que esse servo aí não é Israel. Esse servo aí é o Messias. Então, os rabinos hoje vão dizer: não, Isaías 52, 13, o servo sofredor de Isaías 53 é o povo de Israel. Não. Por mais, é como eu disse, se a pessoa quiser ser honesta, ela pode dizer: olha, eu sou da opinião, eu creio que Isaías 52, 13 não é uma profecia messiânica, que é uma profecia sobre o povo de Israel. Ok, é uma crença dela, mas ela não pode dizer que, primeiro, essa é uma interpretação cristã e não judaica. Não pode dizer isso, porque muitos dizem que Isaías 53, Isaías, a profecia do servo sofredor é uma interpretação cristã de que ela é aplicada ao Messias. Mentira! Nós vimos aí que o Targum de Yonatan, que é um escrito judaico, não messiânico, atribui essa profecia ao Messias. Atribui ao Messias. Então não é uma interpretação cristã. Então não pode dizer que é os cristãos que interpretam assim. O próprio judaísmo interpreta assim, porque o judaísmo, como mencionado, ele não é monolítico. E nós sim, cremos que o Targum de Yonatan está certo, porque Yeshua de fato levou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou as nossas doenças, ele levou sobre si os nossos pecados. Nenhum outro suposto Messias cumpriu essa profecia como Jesus cumpriu. Então, nós temos aí um documento antigo, do século IV, o Targum de Yonatan, aplicando essa profecia ao Messias. Vamos lá para outra literatura agora. Essa famosíssima também. Vocês sempre ouvem a gente mencionar o Targum, a gente usa muito os Targumim. E nós temos também o Talmud, Talmud Bavili, o Talmud da Babilônia, Talmud babilônico, no seu tratado, no Tratado de Sanhedrin, no Tratado do Sinédrio, 98b. Olha aí o que diz o Talmud. O Talmud ele foi compilado século 2, 3, 5. Então, é um documento antigo também, que antecede aos rabinos medievais da Idade Média. Olha só o que diz o Talmud, que é uma literatura judaica, não messiânica, não nazarena. Diz assim: Messias, qual é o seu nome? Os rabinos dizem leproso. Lembre porque eu disse o leproso, né? O afligido de Deus lá, Etzahat. A pessoa que era afligida com Sahat, que é traduzida erroneamente como lepra, mas era uma doença espiritual que se manifestava no físico. Então vamos voltar para o texto. Messias, qual é o seu nome? Os rabinos dizem leproso. Aquele da casa de estudo. Rabino Yehudá Hanassi,
O autor do Mishnah, olha só, de 135 a 200, século 2, 3. Seus alunos disseram: o nome do Messias é Rolahá, o enfermo, porque diz: certamente carregou nossas enfermidades. Isaías 53, 4. E aí eu pergunto aos irmãos, como que Isaías 53 não é sobre o Messias? Não é uma profecia messiânica. Esses rabinos mentem. E várias pessoas estão caindo no engodo, no engano, negando a Jesus como Messias, negando o Novo Testamento como livro judaico. Os dois textos citados, irmãos, nos provam e nos mostram que o Novo Testamento é um livro judaico. Porque eu vejo aí muitos que são levados por qualquer vento de doutrina, que quando tem a sua fé questionada, quando pegam um ponto difícil do Novo Testamento, da Brit Hadashah, muitos começam a duvidar do Novo Testamento quando pegam pontos difíceis. Aí começam a cair naquele engodo. O Novo Testamento é livro de Roma. O Novo Testamento foi adulterado. Sabe como que muitos... O estágio para a pessoa começar a negar Yeshua, ele começa a questionar os escritos de Paulo. Porque Paulo, como diz o próprio apóstolo Pedro, ele escrevia difícil. Paulo não escrevia de forma fácil. Então parece, se a gente não coloca o texto no seu contexto original, parece que Paulo está entrando em contradição. Mas não está. É só estudar um pouco mais. E aí, quando questionado com Paulo, aí eles começam a questionar algumas cartas de Paulo. Aí questionam Paulo. Aí questionam o Novo Testamento, quando vai vendo também Jesus foi um grande homem, um grande profeta, um bom professor, um judeu praticante, nega Yeshua. E aí depois vai chamar Yeshua de bastardo, vai chamar Yeshua de idólatra, vai chamar Yeshua de várias coisas. São estágios terríveis. Olha aí, irmãos, ainda no Tratado de Sanhedrin, só que agora 98a, Rabi Yehoshua ben Levi encontrou Elias sentado em uma caverna e perguntou-lhe quando o Messias viria. Vá e pergunte você mesmo, respondeu o profeta. Pelo que Rabi Yehoshua indagou, e onde ele se encontra? Elias então passou a explicar que o Messias estava sentado na entrada da cidade, enfatizando que ele possuía essas características singulares. Quais são? Ele se encontra em meio aos pobres, que sofrem de doenças, e enquanto todos eles, de uma só vez, atam e desatam as bandagens de suas feridas, ele as ata e desata individualmente, porquanto diz, caso eu seja convocado, não possa ou não posso haver, não pode, caso eu seja convocado, não pode haver atraso. Então, essa aqui é uma outra citação do Talmud, dizendo que o Messias está doente, está leproso, está nos portões de Roma. E Roma é símbolo do cristianismo. Aonde Jesus está hoje? De posse do cristianismo, do catolicismo. Ele está aos portões de Roma. Mas ele é judeu. Então, ele é considerado leproso, considerado afligido de Deus, considerado impuro. Hoje, para o povo judeu,
Jesus é impuro, porque ele é chamado de idólatra. O Novo Testamento é chamado de livro idólatra, que Jesus ensinou foi idolatria. Mas não, infelizmente, para o seu povo, hoje ele está como leproso. Mas ele vai voltar para casa, ele só está aguardando a ordem do Pai, do Eterno, de Deus. E por que que eu mencionei Sanhedrin 98A? Por causa do próximo slide. Aqui nós temos algo fantástico. Por quê? Porque este é um comentário ortodoxo do Talmud. Esse é um comentário ortodoxo do Talmud. E no Tratado de Sanhedrin, Messorá, que é o Metsorá, aquele que é afligido com Tsahat, entre aspas, aquele que é afligido com lepra. Olha só, essa edição que eu descrevi aqui é do Brooklyn, de Nova York, de 1995, volume 3, explicando Sanhedrin 98A. Como é que o comentário ortodoxo do Talmud explica o Tratado de Sanhedrin 98A? Vamos lá. Esse aqui é um comentário moderno, hein? Eles, isto é, as pessoas assentadas com Messias, estavam sofrendo de Tsahat, uma doença cujos sintomas incluíam manchas descoloradas na pele. O próprio Messias é igualmente afligido, como profetizou Isaías 53:4. Certamente ele carregou as nossas doenças e nossas dores suportou. Contudo, nós o consideramos afligido, isto é, com Tsahat, castigado por Deus e torturado. Aí eu até negritei, eu fiz questão de negritar. Esse versículo ensina que as doenças de que as pessoas deveriam sofrer como consequência de seus pecados foram, na verdade, carregadas pelo Messias. Ei, isso aqui é um comentário ortodoxo. Um comentário ortodoxo dizendo que o Messias, de fato, ele vai carregar as nossas doenças. Ele vai carregar os nossos pecados e as nossas iniquidades. Aqui, meu irmão, é xeque-mate. Aqui o camarada não levanta do tatame mais, não. Acabou. Mas aí, para você dar o famoso golpe final, outro livro ortodoxo, o Zohar, o livro do esplendor, que é a Bíblia da Cabala, né? É o livro mais místico de Israel. Ele é atribuído a Shimon Bar Yochai, que é do século II. Tá? Só que alguns aplicam ele a outro rabino do século XIII. Mas, enfim, vamos ver o que o livro ortodoxo, o livro da mística judaica, fala. No Gan Éden, Jardim do Éden, há um salão que é chamado de Salão do Aflito. Olha só o aflito aí de novo. Salão do Tsahat, né? Enquanto os filhos de Israel habitavam na Terra Santa, eles afastaram todas as aflições e sofrimentos do mundo pelo serviço do santuário e pelo sacrifício. Porém, agora é o Mashiach, é o Messias quem está afastando os sofrimentos, aflições dos habitantes do mundo.
Então, o Zohar está dizendo que quem está no salão do aflito, no salão do Atzahat, e que está afastando os sofrimentos e as aflições do mundo, hoje é o Messias. E agora vamos citar outro rabino da cidade de Tzfat. Nós tivemos o prazer de conhecer essa cidade cabalística, a cidade da Cabala. Rabino que estudou com o rabino Caro. Rabino Moshe Al-Sher, que viveu do ano 1508 a 1600. Olha o que esse rabino, ele diz: nossos sábios, rabinos, com uma só voz aceitam e afirmam em comum opinião que o profeta discursa sobre o Messias em Isaías 53, e nós devemos aderir ao mesmo ponto de vista. Então, irmãos, depois de toda essa documentação, nós estamos aptos a responder às objeções contra esse texto de Mateus 8,17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças? Sim. Sim. Jesus levou as nossas doenças. Levou as nossas enfermidades e nossos pecados. Ele foi a nossa propiciação. E ele continua a curar hoje. Nós trabalhamos aqui com questões teóricas. E algo que nós não podemos, e nenhum rabino vai conseguir explicar, é como acontecem curas em nome de Jesus. Como pessoas que vivem com a vida depravada são totalmente transformadas e viram pessoas justas e tementes a Deus por causa de Jesus. Então, antes da teoria, da argumentação teórica, de conhecer a Escritura, eu não posso ignorar também o poder de Deus. É aquilo que o nosso mestre Yeshua ensinou. E combateu, e disse aos fariseus, aos religiosos da sua época: vocês erram duas vezes. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e erram por não conhecer o poder de Deus. Nós não podemos ignorar nem a Escritura e nem aquilo que é fato, a manifestação do poder de Deus na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que nós conhecemos. Quantas pessoas foram curadas? Eu já fui curado. Tenho documentos que comprovam a cura. Tive médico temando comigo, dizendo que eu havia sido operado, quando eu nunca fui operado da garganta. Falei: não, você foi sim. Está aqui a cicatriz. Então, meus queridos, ele sim levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. E creia, porque Jesus continua a curar. Então, shalom, shalom, e até o próximo discipulado, permitindo o Eterno.